E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Opa! A gente vai mergulhar de cabeça em um assunto bem interessante hoje. É. Relações públicas, propaganda Uhum. e como a opinião pública pode ser moldada. Às vezes sem a gente nem perceber. É verdade. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui um expert no assunto. Opa, valeu pelo convite. A gente vai usar várias fontes, viu? Os escritos de um cara chamado Edward Bernays. Ah, o pai das relações públicas. Ele mesmo. Um cara fascinante. A gente também vai dar uma olhada na indústria da banana Que história, hein? e na cobertura da mídia sobre novos movimentos religiosos. É. Um tema polêmico, com certeza. Mas antes de começar, queria te perguntar. Você já parou para pensar por que de repente você sente vontade de comprar um produto específico? Boa pergunta. Acho que todos nós já passamos por isso, né? Pois é. É. Ou, sei lá, ter uma opinião forte sobre algum assunto político sem entender direito? É, manipulação tem em todo lugar, né? E é isso que a gente vai desvendar hoje. É isso aí. Começando por esse Edward Bernays. Quem era ele, afinal? Então, Bernays, ele era sobrinho de Sigmund Freud, sabe? O Freud. Que legal. Pois é. E ele, pegou as teorias do tio sobre o inconsciente, né? E usou pra influenciar a opinião pública, criar desejos por produtos, sabe? Manipular a galera, basicamente. Isso. E ele era bom nisso, viu? Me dá um exemplo. Quer um exemplo clássico? Yeah. A campanha pra incentivar as mulheres a fumar. Sério. Mas naquela época fumar era tabu para elas, né? Total. Mas aí entra o Bernays, contratado pela indústria do tabaco. Uhum. Ele ligou o cigarro à ideia de liberdade, de desafiar o poder masculino. Ah, mas que jogada! É, a famosa campanha Torches of Freedom, usando a luta das mulheres pela igualdade para... Vender de cigarros. Exatamente. Gene manipulador, né? É, a gente pode dizer isso. Eticamente questionável, com certeza. Com certeza. Mas essa tal engenharia do consentimento, o que é isso? É o que o Bernays chamava de a arte de moldar a opinião pública. Tipo, convencer as pessoas a pensarem do jeito que ele queria. Isso. Entendendo as motivações do público, usando as mensagens certas. Faz sentido. Ele até usou essa técnica para melhorar a imagem do presidente Coolidge. Coolidge, aquele que era meio sem graça. Ele mesmo. O Bernays organizou eventos com celebridades na Casa Branca. Tipo, dando um up na imagem do cara. É, tipo isso. Transformando a percepção do público. Mas manipulando geral. Mas aí que entram as questões éticas, né? Cadê o É. limite entre persuadir e manipular? A gente está sempre consciente das forças que moldam nossas opiniões? É já PR. E se essa engenharia for usada para fins, menos nobres? Tipo o quê? Sei lá. Além de vender cigarros ou melhorar a imagem de um político. Nossa. É muita coisa pra pensar. E essa manipulação se estende para outras áreas, sabia? Tipo... A forma como a mídia retrata os novos movimentos religiosos, por exemplo. Entendi. Tem todo um movimento anticulto que propaga a ideia de que esses grupos usam técnicas de persuasão coercitiva, lavagem cerebral, Sim. e a mídia muitas vezes amplifica essa narrativa. Usando o termo culto para tudo, né? Exatamente, sensacionalismo puro. Mas será que todo novo movimento religioso é um culto? É. Essa é a questão. Qual o papel da mídia nessa história? É aí que a gente precisa ter cuidado, né? É. A mídia tem o poder de moldar a opinião pública. Uhum. E o termo culto já carrega um estigma, um preconceito. Alright. A gente precisa analisar cada caso com cuidado, buscando fontes confiáveis, sabe? Evitando generalizações. Faz sentido. E falando em influência e poder, É... a gente não pode deixar de falar da indústria da banana, A história da banana é marcada por empresas poderosas, né? que usaram seu poder para influenciar governos, controlar mercados. A United Fruit, que depois virou a Chiquita, é um exemplo clássico. Dominavam plantações, transporte, Influenciaram até decisões políticas na América Latina. para proteger seus interesses. Teve até aquele golpe na Guatemala em 1954, né? Dizem que a United Fruit teve um papel na derrubada do governo. Para manter seus negócios. O poder de uma empresa. Assustador. E essa concentração de poder continua até hoje, sabia? Sério. A fusão da Chiquita com a Fifes em 2014 consolidou ainda mais o controle do mercado de bananas. E o que isso significa para o consumidor? Preços mais altos, menos opções. E menos justiça social para os Ok. trabalhadores, né? Provavelmente. É um ciclo vicioso. Mas... Mas enquanto algumas empresas buscavam o controle, Uhum, outros tentavam entender a voz do povo. é verdade. George Gallup e Elmer Roper. Pioneiros das pesquisas de opinião. Eles acreditavam na racionalidade do público, né? Sim, desenvolveram métodos para medir a opinião pública de forma científica. Dando voz às pessoas. Exatamente. Yeah. E influenciando até políticas públicas. Que legal. É o oposto do Bernays, né? Totalmente. Buscando manipular. E outro buscando entender.
Que contraste. Mas me fala mais sobre como essas pesquisas de opinião influenciaram a política? Um bom exemplo é o New Deal, do presidente Roosevelt, né? As pesquisas de opinião foram essenciais para medir o apoio popular às suas políticas. Tipo no termômetro da vontade do povo. Isso, uma ferramenta importante para os governantes tomarem decisões alinhadas com os anseios da população. Então, de um lado, a manipulação. E do outro, a busca pela voz do povo. Um contraste fascinante. E é nesse contraste que reside a importância de sermos consumidores críticos da informação, buscando diferentes perspectivas, questionando o que nos é apresentado. E como a gente se protege dessa manipulação toda? É possível. A chave é a consciência, sabe? Consciência. Do poder da comunicação. Questionar as mensagens que recebemos, buscar fontes confiáveis, analisar diferentes pontos de vista. Não ser massa de manobra. Exatamente. E, principalmente, não ter medo de pensar por conta própria. E por falar em ser crítico, a gente não pode esquecer o papel da mídia nessa história toda. Verdade. Eles são como um filtro, né? Decidindo quais notícias chegam até nós. E como elas são apresentadas? É aquele gatekeeping que a gente comentou antes. Mas como saber se a mídia está sendo imparcial ou manipulando a informação? Boa pergunta. Nem sempre a gente tem tempo para checar tudo, né? Mas podemos ficar de olho em alguns sinais. A linguagem que eles usam, as fontes, o destaque que dão para certos fatos, se apresentam diferentes pontos de vista. Entendi. Se uma notícia só mostra um lado da história, sinal de alerta. Tipo, mostrar só os argumentos contra o novo movimento religioso, sem dar espaço para eles se defenderem. Exatamente. É importante procurar diferentes fontes de informação, sabe? Comparar as versões e formar a nossa própria opinião. Faz sentido? Se a gente só consome informação de um lugar, fica mais vulnerável à manipulação, né? Voltando ao Bernays. E sim, como ele usava o inconsciente para influenciar as pessoas na prática. Teve outros casos além da campanha do cigarro. Vários. Ele criava eventos que gerassem comoção, usava símbolos e slogans que apelassem para as emoções, associava produtos e ideias a celebridades ou figuras de autoridade. Tipo, como ele fez com o presidente Coolidge. Isso. Usando eventos com celebridades para torná-lo mais popular. Mas me explica melhor como ele conseguia convencer as pessoas a fazer o que ele queria. Tipo hipnose. Nada disso. Ele entendia a mente humana, sabe? As motivações, os desejos, os medos. E usava esse conhecimento para criar campanhas persuasivas. Era como um psicólogo das massas. Isso. Um engenheiro social moldando comportamentos através da comunicação. Mas e a ética disso tudo? Usar técnicas psicológicas para influenciar as pessoas parece meio... sei lá. Aí é que mora o problema. As técnicas do Bernays podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Imagina usar esses conhecimentos para conscientizar sobre a importância de cuidar do meio ambiente, por exemplo. Seria uma manipulação para um bom fim. Mas ainda assim seria uma manipulação. E cadê o livre-arbítrio das pessoas? Questão complexa essa, viu? O importante é usar a comunicação de forma transparente, honesta e respeitosa. A gente não pode tratar as pessoas como marionetes. Mas sim como seres pensantes, capazes de tomar suas próprias decisões. E como a gente se protege dessa manipulação? É possível ser totalmente imune? Acho que ser 100% imune é impossível. Mas a gente pode se tornar mais resiliente, sabe? Sendo críticos, questionando as informações que a gente recebe, buscando diferentes perspectivas e principalmente estando abertos a mudar de opinião. Seria tipo um exercício mental constante para não cair nas armadilhas da manipulação. É isso aí. E além de proteger, a gente também precisa usar nosso próprio poder de influência com responsabilidade, né? Afinal, todos nós influenciamos as pessoas ao nosso redor de alguma forma. Verdade. Mas, voltando aí no Niederfruit, a gente viu que eles eram poderosos. Mas será que ficaram impunes para sempre? Teve alguma consequência para as ações deles? Eles enfrentaram vários problemas ao longo do século XX, greves de trabalhadores, denúncias de exploração, processos judiciais, mudanças no mercado internacional. As práticas desonestas acabaram gerando uma reação negativa da sociedade e dos governos. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Me conta o que aconteceu com a United Fruit. Eles ainda existem. A empresa foi vendida e hoje a marca Chiquita pertence a uma multinacional brasileira. Interessante. Mas o problema da concentração de poder na indústria da banana continua, viu? A fusão da Chiquita com a Fives em 2014 consolidou ainda mais esse controle nas mãos de poucas empresas. Então quer dizer que o rei banana ainda domina o mercado? E o que a gente pode fazer como consumidores para combater isso? A gente pode se informar sobre a origem das bananas que compramos, apoiar empresas que praticam o comércio justo, buscar alternativas como produtores locais.
Nossas escolhas como consumidores têm poder. É verdade. E enquanto a Unilever usava seu poder para controlar mercados, Gallup e Hooper buscavam entender a voz do povo. O que aconteceu com eles e suas pesquisas de opinião? Elas ainda são relevantes hoje em dia. Com certeza. As pesquisas de opinião se tornaram ferramentas essenciais para entender as preferências do público, medir a popularidade de políticos, testar a aceitação de produtos, avaliar serviços públicos. Elas nos dão um panorama do que as pessoas pensam sobre diversos assuntos. Mas elas são 100% confiáveis, ou também podem ser manipuladas de alguma forma. É preciso ter cuidado, dependendo de como as perguntas são formuladas e de quem é entrevistado. Os resultados podem ser distorcidos. Imagine uma pesquisa sobre a opinião pública sobre um novo imposto, mas que só entrevista pessoas ricas. O resultado não refletiria a opinião da maioria da população. Então, as pesquisas de opinião são como uma faca de dois gumes. Podem ser usadas para dar voz ao povo, mas também para manipular a percepção. Exatamente. Por isso que é tão importante analisar os resultados de forma crítica. Considerar quem foi entrevistado, como as perguntas foram feitas, qual era o objetivo da pesquisa. Faz sentido. E falando em manipulação, o Bernays, mestre nessa arte, será que nunca teve um fracasso na carreira? Ele era infalível. Nem o mestre da manipulação era a prova de falhas. Um dos seus maiores fracassos foi a crise de 1929, né? Que marcou o fim da era do consumo desenfreado e a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E o que essa crise tem a ver com Bernays? Ele era um defensor ferrenho do consumo como motor da economia. A crise de 1929 expôs as fragilidades desse modelo, sabe? Mostrou que ele era insustentável. Foi como se a bolha do consumo tivesse estourado. Mas quando ele lidou com essa crise, abandonou suas ideias? Ele continuou trabalhando com relações públicas, mas sua influência diminuiu bastante. A crise de 1929 marcou o fim de uma era de otimismo e da crença irrestrita no poder do consumo. Que reviravolta. Mas e as ideias do Bernays? Elas morreram com a crise. As ideias dele continuam influenciando o mundo da comunicação até hoje. A publicidade, o marketing, as relações públicas, a política ainda usam muitas das técnicas dele, mesmo que de forma adaptada. Então, mesmo depois de quase um século, ainda vivemos num mundo moldado por Bernays. Em muitos aspectos, sim. A manipulação do inconsciente, os eventos midiáticos, o uso de celebridades para vender produtos e ideias, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A diferença é que hoje a gente tem mais consciência dessas técnicas, né? E podemos nos proteger melhor. É verdade. Mas como a gente se protege dessa influência se ela está em todo lugar? A gente precisa estar atento ao funcionamento da mídia, às técnicas de persuasão, ao poder da comunicação. Ser críticos, questionadores, independentes na hora de formar nossas opiniões, sabe? Parece que a lição que fica é: não seja uma banana, pense por si mesmo. Exatamente. Precisamos usar nossa inteligência, nosso senso crítico para navegar nesse mar de informações e não sermos manipulados. É isso aí. No último episódio, a gente viu como as ideias de Bernays, apesar de controversas, ainda ecoam na comunicação moderna. Mas ele não foi o único a se interessar pelo poder da comunicação e da manipulação, né? Lembra que a gente falou dos nazistas? Os nazistas usaram a propaganda de forma maciça, assustadora, para promover sua ideologia e controlar a população. É um exemplo extremo de como a comunicação, em mãos erradas, pode ter consequências devastadoras. É de arrepiar. Mas o Bernays não era a favor da democracia. Ele usava as técnicas dele para fins comerciais e políticos, mas não se compara aos nazistas, né? De fato, o Bernays era um democrata. Não podemos colocar as ações dele no mesmo patamar que as atrocidades cometidas pelos nazistas. Mas o ponto crucial é que as ferramentas da comunicação, as técnicas de persuasão, podem ser usadas para diversos fins, né? A ética de quem as utiliza é que faz toda a diferença. Ou seja, a responsabilidade está em quem controla a mensagem. Se a gente der o poder da comunicação para pessoas com intenções obscuras, as consequências podem ser terríveis. Exatamente. A comunicação pode ser usada para promover a liberdade, a democracia, o progresso social. Mas também para disseminar o ódio, a intolerância, a tirania. Vimos isso ao longo da história e, infelizmente, ainda vemos nos dias de hoje. E qual seria o antídoto para essa manipulação? Para esse lado obscuro da comunicação? Tem alguma forma de se proteger? A educação, a informação e o senso crítico são nossas melhores armas. A gente precisa desenvolver a capacidade de analisar as mensagens que recebe, identificar as intenções por trás delas e formar nossas próprias opiniões. É como se a gente precisasse se tornar detetives da informação, né? Investigar as fontes, checar os fatos, questionar tudo. Exatamente. E também precisamos incentivar o debate aberto de ideias, a troca de diferentes perspectivas. Uma sociedade informada, engajada, é mais resistente à manipulação. Mas voltando ao Bernays, como ele lidou com o fracasso da crise de 1929, ele se reinventou. Mudou de ideia. Ele continua trabalhando como consultor de relações públicas. Mas a crise abalou a fé dele no consumo desenfreado como motor da economia.
As ideias dele continuaram a influenciar o mundo da comunicação, mas de forma mais moderada. E qual o legado dele? O que a gente pode aprender com a trajetória do Bernays? Acho que o principal legado é a consciência do poder da comunicação. O Bernays nos mostrou que a opinião pública pode ser moldada, que as mensagens têm o poder de influenciar comportamentos e que a gente precisa ter um olhar crítico sobre a forma como a comunicação é utilizada. Ou seja, a gente não pode ser ingênuo, né? As mensagens que a gente recebe, seja na mídia, na publicidade, na política, tem sempre uma intenção por trás. Exatamente. E cabe a nós analisar essas intenções, questionar o que nos é apresentado, formar nossas próprias conclusões. Afinal, informação é poder e o poder de decisão deve estar em nossas mãos. É isso aí. E com essa mensagem poderosa, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive sobre relações públicas, propaganda e a arte da persuasão. Mas a conversa não termina aqui, né? A gente espera que este episódio tenha despertado em você a vontade de se aprofundar nesses temas, de questionar o mundo ao seu redor, de usar a comunicação de forma consciente e ética. Afinal, como a gente viu hoje, a comunicação pode ser uma ferramenta para o bem ou para o mal. A escolha está em nossas mãos. Até a próxima!